Hoje nós temos o privilégio de ter conosco um casal. Celebrando o Dia da Mulher, nós vamos ter um casal pregando pela manhã e um casal pregando à noite. Irmã Clarice e Pastor Cláudio, membros da nossa igreja, são bênção, conhecidos no Brasil todo. Uma alegria ter vocês conosco, trazendo essa palavra para abençoar os nossos corações. Tenho certeza, Deus há de usar a vida de vocês de uma forma incrível. Eu gostaria de orar por vocês, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor continua falando aos nossos corações, nós temos certeza. E o Senhor há de falar através desse casal tão abençoado, irmãos nossos que servem ao Senhor aqui em nossa igreja e que têm abençoado tantas igrejas no nosso Brasil. Nós te damos graças pela vida deles, pelo testemunho deles e pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito os capacite para que eles tragam uma palavra que nos desafie, que nos edifique, uma palavra que nos leve a servir ao Senhor de uma forma ainda mais eficaz. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito bom dia, querida irmã, querido irmão. Uma alegria estarmos aqui com você nesta manhã. Você está em qualquer lugar aí, muitos estão em casa, né, assistindo online esse culto. Saúdo vocês em nome do Senhor Jesus, com carinho, com amor e com gratidão por estar aqui nesta manhã, servindo ao Senhor, servindo a sua vida também, no nome de Jesus. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o valor da mulher. Por quê? Porque amanhã é o dia, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E vamos fazer uma reflexão sobre o valor da mulher. E falar sobre o valor da mulher é falar sobre a convivência humana. Também muito pertinente falar sobre esse tema em meio à pandemia, porque nós todos estamos com convivências em nossos lares, em nossas famílias, e aproveitar essa data celebrativa do Dia da Mulher, também para falar sobre o valor da mulher, diz respeito a todos nós, porque todos nós convivemos com alguma mulher, ou somos mulheres que queremos viver a proposta de Deus nas nossas vidas. E aproveitar esse Dia Internacional da Mulher para refletir sobre o valor da mulher, significa que nós devemos ultrapassar os mimos, os presentes e as homenagens nesse dia, porque muitos ainda confundem o Dia da Mulher como um dia somente para exaltar a mulher, para dar a elas homenagens especiais, como cartões, escrever bilhetinhos, oferecer presentes, chocolates, ou abraços, ou afetos, ternuras, ou fazer então alguma postagem em alguma rede social. Algumas pessoas equivocadas sobre o sentido real do Dia Internacional da Mulher criaram em contrapartida o Dia do Homem, porque acharam que se a mulher merece um dia para ser mimada, então seria injusto com os homens não ter também um dia para serem paparicados. No entanto, apesar das exaltações e mimos serem agradáveis e mesmo muito bem-vindos, tanto para homens como para mulheres, o Dia Internacional da Mulher propõe ainda outras pautas que trazem justamente um convite para reflexão. E a principal das reflexões diz respeito ao tratamento dado à mulher em toda a trajetória humana. Uma reflexão que leva a uma concepção de igualdade de direitos e equidade entre homens e mulheres. Isso significa basicamente que, independente do gênero, os seres humanos todos têm direito à voz e voto, têm direito à vida, à educação, à saúde, a trabalho, amor, respeito e o reconhecimento de sua dignidade. O reconhecimento dos direitos, independentemente de gênero, como foi dito, confere
tanto aos homens como às mulheres, um espaço para existir e atuar, tanto na sociedade como na família e também na igreja. E no desempenho de suas capacidades, sejam elas laborativas, afetivas, culturais, intelectuais ou espirituais, elas têm um espaço para atuar com todos esses desempenhos. A ideia aqui não é elevar a mulher a um patamar acima do homem. Isso seria o feminismo, que envolve uma militância que propõe a superioridade da mulher em relação aos homens. Mas também não é mais manter os homens numa postura elevada em relação à mulher. Isso seria o machismo, que se baseia na supervalorização das características físicas e culturais associadas ao sexo masculino, em detrimento daquelas associadas ao sexo feminino, pela crença de que os homens seriam, então, superiores às mulheres. Uma reflexão ainda muito relevante para esse Dia Internacional da Mulher é sobre a violência. Infelizmente, nós temos tantos dados estatísticos que nos assustam diante de tantos feminicídios e tantas violências contra as mulheres. Obviamente que há também muita violência contra os homens, mas destaca-se a quantidade que há em relação às mulheres, por isso que esse assunto é tão relevante. E dentre os 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher a serem combatidos, que foram justamente listados pela Lei Maria da Penha, nós queremos destacar os 5 principais, só para nossa reflexão aqui nesta manhã. Um tipo de violência é a violência física. Essa é uma das mais conhecidas. É qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. E o que inclui isso? Inclui espancamento, inclui atirar objetos, sacudir e apertar os braços, inclui estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, inclui ferimentos causados por queimaduras ou por armas de fogo, tortura, entre outros. Também a violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. E o que inclui isso? Inclui estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, inclui impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar o matrimônio, forçar casamento, gravidez, prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular os direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Outro tipo de violência é a patrimonial. Nós vimos, inclusive, essa violência sendo praticada contra mulheres nesse tempo de pandemia, em que mulheres iam buscar o seu auxílio emergencial e seu ex-parceiro já estava ali do lado para pegar esse dinheiro para si. E a violência patrimonial, então, seria qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. O que inclui isso? Inclui controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, inclui destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, privar de valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou
objetos dos quais ela goste. E aí tem os outros dois tipos de violência que não são tão visíveis, mas são tão nefastos e prejudiciais como qualquer outro. A violência moral é qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Isso inclui acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, expor a vida íntima da mulher ou do casal, fazer críticas mentirosas, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidam sobre sua índole, é desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. E a violência psicológica, que é traumática na vida da mulher. Qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. E o que inclui isso? Isso inclui ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, ou seja, proibir de estudar, proibir de viajar, proibir de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sobre a sua sanidade. Portanto, nesta data, somos convidados à reflexão para novas perspectivas que ultrapassem os mimos, as exaltações e as homenagens triviais. As reflexões devem propor mudanças que evidenciem novas posturas e que reflitam uma humanidade mais empática e solidária, mais madura, para ver o outro como um ser humano igual, independente de gênero. Se não avançarmos nisso, os mimos e exaltações no Dia Internacional da Mulher não passam de símbolos que retinem, ou seja, fazem um barulho enorme, mas não mantêm a repercussão de seu som na vida diária prática. Na esperança de que refletir é possível, e realmente é possível, acreditamos nisso, destaca-se a importância dessa data celebrativa, inclusive para o bem da humanidade. Para que mudanças possam efetivamente acontecer, é necessário haver uma compreensão de quem é a mulher no plano original da criação de Deus. Quem foi a mulher no plano original na criação de Deus? Sim, isso. O valor da mulher de acordo com o que Deus vê nela, com o que Deus viu nela e de acordo com o que Deus propôs na sua criação. Examinando o texto da criação do homem e da mulher, nós percebemos algumas intenções óbvias do Criador. Se você tem a Bíblia, pode acompanhar comigo em Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, plural, encham e subjuguem a terra, plural. Dominem, homem e mulher, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nesse texto, que narra a história da criação do primeiro casal, nós vemos alguns detalhes que não podem passar desapercebidos. Deus, em sua pluralidade,
na companhia de seu Filho, do Espírito Santo, decide criar o homem. E assim que o homem é criado, à imagem e à semelhança do Criador, este homem recebe um mandato claro. Ele seria o Senhor de tudo que Deus havia criado. O homem deveria dominar sobre os 3 ambientes, que são água, ar e terra. Até aqui está tudo certo com a teologia tradicional e convencional ortodoxa. Tudo certo, desde que quem domine seja o homem, conforme está escrito na Bíblia. Porém, o texto segue dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e criou a imagem sua, o homem e a mulher. Aqui começam as discrepâncias que precisam de uma correção. Não pense que é só a igreja que está errando mundialmente na concepção da superioridade masculina versus inferioridade feminina. Na história dos povos em geral, nós encontramos aberrações tamanhas que assustam por terem sido elaboradas por pessoas que são consideradas ícones da sabedoria filosófica. Tome-se, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras, acreditava e propalava que a mulher era um ser que se originou nas trevas. É quase o mesmo que dizer que quem criou a mulher foi o diabo nas trevas do inferno. Que ofensa, que horror. Aristóteles, nosso querido, grande filósofo grego, mais ou menos 350 anos antes de Cristo, ele via a mulher como um homem não completo. E essa ideia foi também propalada largamente na Idade Média, inclusive pela igreja oficial, que considerava a mulher parente de símio, parente de macaco. Mas foi Arnaud Lofray, que é um filósofo francês, que escreveu: a alma de uma mulher e a alma de uma porca são quase o mesmo, ou seja, não valem grande coisa. Esse homem não era teólogo mesmo, porque animal não tem alma, né? Mas tudo bem. Em razão disso, nós precisamos fazer uma leitura mais profunda. Eu tenho muitos depoimentos de sábios, teólogos inclusive da Idade Média e anterior, que falam sobre essa superioridade masculina e inferioridade feminina, lamentavelmente. Mas também sábios hindus e de outras nações falam dessa superioridade masculina sobre a mulher. Mas é preciso que nós façamos uma leitura mais profunda sobre esse tema, antes de estabelecermos os parâmetros da parceria conjugal. Como foi que Deus viu a sua criação feminina? Como foi que Deus achou que sua obra ficou depois de acabada? A resposta é simples e está registrada na Bíblia, para que ninguém tenha dúvidas. Basta olhar lá em Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Depois de haver criado o homem e a mulher, Deus disse que tudo havia ficado muito bom. Se examinarmos a criação do homem e da mulher em separado, nosso entendimento fica ainda mais enriquecido. Depois de haver criado o homem, Deus o colocou no jardim do Éden para que cuidasse desse jardim. Gênesis 2:15. E depois que Deus criou todos os animais do campo, todas as aves do céu, Ele os apresentou ao homem para que esse desse um nome para cada um. Nesse processo e nesse contexto do homem dar nome aos animais é que aparece o versículo 20 de Gênesis 2. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse
e lhe correspondesse. Esse versículo da Bíblia dá a entender, de forma inequívoca, que o homem procurou uma companheira entre os seres criados. Ele procurou entre os animais que tinham sido criados, porque aqui está dizendo na Bíblia que ele não encontrou para o homem, né? O homem não encontrou alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O homem não encontrou alguém que lhe correspondesse e que auxiliasse na grande aventura da vida. Então Deus fez essa primeira grande anestesia universal, né? Pôs o homem a dormir, caiu no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas, e com essa costela, parte viva e nobre do homem, o Senhor fez a sua obra-prima, a obra-prima da criação, a bela e elegante mulher, saída diretamente das mãos do Criador, que é primorosamente criativo e perfeito em suas obras. E aí o homem diz: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Gênesis 2, 23. Em outras palavras, o homem está exclamando: ufa, até que enfim, essa sim é que é uma verdadeira companheira, uma parceira para mim. Achei, encontrei alguém que é a minha parceira. Precisamos, no entanto, observar aqui que há uma diferença de perspectiva entre Deus e o homem em relação à mulher. O que Deus pensa e o que o homem pensa. Quando Deus constatou que o macho precisava de uma fêmea, Ele fez a fêmea e descreveu a fêmea como sendo Ezer Kenegdo. Deus deu um nome para ela. Ezer Kenegdo, um nome hebraico. Essa expressão precisa de um estudo um pouco mais sério. Trata-se, na realidade, de um nome próprio composto hebraico. Se fôssemos traduzir essa expressão para o português, seria simples: auxílio sem o qual não. Em latim, auxílio sine qua non. E essa expressão só aparece 21 vezes na Bíblia, evidentemente no Velho Testamento só, porque ela é uma expressão hebraica. E todas as vezes aparece 21 vezes, né? E a primeira vez que nós encontramos esse nome é aqui, nessa passagem bíblica. É muito curioso examinar e concluir que esse nome nunca mais esteja relacionado a pessoa alguma na Bíblia. Sabe a quem esse nome está relacionado as outras 20 vezes? A Deus. Ezer Kenegdo é Deus. Uau! Mas ele deu esse nome para a mulher. Ele criou uma Ezer Kenegdo. Claro que é um atributo de Deus. Ezer significa socorro, ajuda sem a qual é impossível sobreviver. E Kenegdo é oposto a, está à frente, está na frente da sua face. Então, das 21 vezes que esse nome aparece, 20 vezes está aplicado a Deus. E aqui tem uma expressão que eu copiei de um livro de John e Stacey Eldridge, um casal que escreve sobre o tema. Eles são pesquisadores. E eles dizem assim: ao criar Eva, Deus a chama de Ezer Kenegdo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma Ezer Kenegdo. Gênesis 2, 18. E eles evocam um outro cara chamado Robert Alter, um americano, já de bastante idade, estudioso do hebraico, que passou muitos anos na tradução do livro de Gênesis. E ele diz que esta frase, farei para ele uma Ezer Kenegdo, essa frase é notavelmente difícil de ser traduzida. As várias tentativas que temos no português são auxiliadora,
ou companheira, ou a conhecida auxiliadora idônea. Agora, por que, diz Robert Alter? Por que essas traduções são inacreditavelmente fracas, desinteressantes, rasas, decepcionantes? Em todo caso, o que é auxiliadora idônea? Que menina sai cantando pela casa: um dia serei uma auxiliadora idônea, um dia serei uma auxiliadora idônea. E quem está falando isso aqui é o Robert Alter ainda, tá? Companheiro? Um cachorro pode ser um companheiro. Alter está se aproximando quando traduz como sustentadora ao lado dele. Então, o termo Ezer é usado somente em outras 20 passagens de todo o Antigo Testamento. E em todos os exemplos, a pessoa que está sendo descrita é o próprio Deus, quando você precisa que Ele faça algo por você desesperadamente. Lembra daquele versículo lá de Salmos 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ezer Kenegdo me virá, de onde me virá? Portanto, uma melhor tradução de Ezer seria salva-vidas. Kenegdo significa ao lado de, ou em frente a, ou parceiro. Então esse foi o nome dado por Deus à primeira mulher. Depois Adão rebatizou ela, né? Adão chamou ela de Eva. E Eva significa o quê? Parideira, né? Uma máquina de fazer filhos. Mãe de muitas nações, mãe de muita gente. Nada contra ser mãe. Ser mãe é muito poético, é romântico, é lindo. Mas a mulher foi criada originalmente para ser parceira. E depois, lógico, ela será mãe. E é uma bênção ser mãe. Mas tem mulheres que não são mães e são Ezer Kenegdo ainda assim, porque são parceiras. Então, o nome é traduzido simplesmente por auxiliadora idônea. E algumas pessoas com óticas equivocadas já reduzem totalmente o conceito e transforma a mulher numa serva ajudadora. Nada mais distante do conceito original pretendido por Deus. Auxílio sine qua non é muito mais do que escrava, ou serva, ou ajudadora. Trata-se, na realidade, de um auxílio substancial, sem o qual fica impossível prosseguir na vida. Esta é a dança da parceria, marido e mulher. E essa dança da parceria, ela foi desfeita pelo ato da queda do pecado de Adão e Eva. Quando eles caíram naquele episódio, essa parceria se desfez. E homens e mulheres se desconectaram. E outras desconexões houveram. Houve a desconexão do homem com Deus. Houve a desconexão do homem com sua parceira e a parceira com o seu parceiro. Também houve uma conexão para consigo. Desconexão. Mas Jesus veio e reviu tudo isso e trouxe uma nova perspectiva para a humanidade. Então, a ênfase desse dia é destacar que o plano original de Deus para homens e mulheres, que era de serem parceiros, foi reestruturado novamente por meio de Cristo. A queda trouxe um imenso desvio desse plano, mas em Cristo novas possibilidades se fizeram. Ele, em sua morte na cruz, inaugura uma nova era nas relações humanas, tanto na relação com Deus também, como na relação consigo mesmo e também um com o outro, com o próximo. As Escrituras revelam que no ato da morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como Mateus 27, 50, 51 refere. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O rompimento do véu sinaliza que Jesus se torna, a partir de então, o único mediador entre Deus e os homens, por se tornar o nosso sumo sacerdote. Um lugar conquistado de uma vez por todas, por ser o único capaz de ocupar verdadeiramente esse lugar.
todos os demais pertencentes à igreja, sejam homens, mulheres, idosos, jovens e mesmo as crianças, se tornaram então o sacerdócio real, como refere lá em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante observar que o sacerdócio exercido pela igreja não é mais de mediação entre as pessoas e Deus, porque esse passa a ser o papel exclusivo de Deus. Mas o papel da igreja é de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Infelizmente, há muitos costureiros deste véu por aí. Isso se mostra em algumas teologias e posturas pastorais, inclusive, que assumem o lugar de mediadores entre as pessoas e Deus. Como também na invenção de que o homem deveria ser o sacerdote da mulher, o sacerdote do lar. Na manutenção da função sacerdotal na igreja, nessas pautas, significa manter as funções pastorais no mesmo funcionamento dos sacerdotes do Antigo Testamento. Na manutenção do conceito do homem como sacerdote do lar, é colocar o homem acima da mulher numa função de mediador entre ela e Deus. E isso é um equívoco grave. Essa expressão não se encontra na Bíblia, nem mesmo o seu conceito. Pois o ato de Jesus na cruz nos leva à condição de que todos nós temos um único sacerdote, que é Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Portanto, quando falamos do valor da mulher, nós precisamos ajustar as nossas lentes segundo as Escrituras, e não de acordo com as lentes da cultura. As lentes das mais variadas culturas enfatizaram por gerações uma superioridade do homem em relação à mulher. Já as lentes das Escrituras revelam homens e mulheres como parceiros, tanto em seu valor de co-herdeiros da mesma graça, como na missão de administrar o mundo, de administrar a igreja e também a família. A ótica bíblica valoriza a mulher como parceira e não subalterna. Então, o valor da mulher na parceria. A relação marido e mulher não pretende ser tanto de hierarquia, quanto de parceria. O projeto primeiro de Deus, o original, foi e continua sendo hoje, restaurado em Cristo, parceria. Aos olhos de Deus, revelado pelo apóstolo Paulo, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre. Aos olhos de Deus não há homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo, Gálatas 3:28. Esse ser um na visão original de Deus, resgatado pela obra perfeita de Cristo, é o plano eterno do Senhor nosso Deus. Por isso é que Pedro, entendendo o coração do mestre, assimilou essa verdade quando disse: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3:7. Homem e mulher são co-herdeiros do dom da graça da vida, ou seja, do dom da salvação eterna e do dom da vida presente. A hierarquização é uma calamidade no casamento. Não há superioridade, mas há parceria. Fomos colocados juntos para sermos parceiros de verdade. Alguns evocam imediatamente os escritos do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, só que geralmente começam a exposição em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. Mulheres,
sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, é importante ressaltar que em um casamento sem sujeição pode ser um campo de batalhas insuportável. Deus sempre pretendeu a sujeição, mas ela precisa ser mútua. Isso também foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo um pouquinho antes. Antes do versículo 22, ele tinha o versículo 21, e as pessoas separaram isso dentro da Bíblia. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Cláudio, sujeite-se a Clarice. Clarice, sujeite-se ao Cláudio, por temor a Cristo. Quando Paulo escreve que o marido é o cabeça da mulher, não quer dizer que ele é o chefe da mulher, nem o senhor da mulher, muito menos o dono da mulher. Tudo isso Cristo é para a mulher, mas não o marido. A palavra usada para cabeça no grego, aqui nesse texto, é kephalé. E seu significado não é liderança, não é autoridade, não. Seu significado simples é fonte, origem. De onde veio a mulher? Veio do homem. De onde veio o homem? Veio de Cristo. Cristo é a fonte do marido, assim como o marido é a fonte da mulher. Se fosse para ser chefe da mulher, a palavra em grego usada aqui teria que ser afentikó. Se fosse para ser o líder da mulher, a palavra usada teria que ser egetes. E se fosse para ser o sacerdote da mulher, a palavra seria papás. Mas não, porque a palavra usada pelo apóstolo Paulo é kephalé, e o seu significado simples é fonte, é origem. De onde se originou algo ou alguém. Isso tem tudo a ver com a criação. Assim como Cristo é o cabeça do marido, porque ele é a fonte, ele é a origem do homem, ele também é autoridade sobre o homem, não tem dúvida. Assim também o marido é o cabeça da mulher, a fonte, a origem, de onde veio a mulher. Efésios 5 é uma linda dança de amor. É uma perfeita parceria de ternura, de sujeição mútua e de maravilhosa parceria entre duas pessoas que não podem viver e nem existir uma sem a outra. E para uma reflexão final, você que é mulher, entenda que o seu lugar não é de subalterna. Você tem valor. Não um valor narcísico, obviamente, que a colocaria em superioridade em relação ao homem, mas um valor igualitário. Aceite o lindo projeto de Deus de ser parceira do homem no cuidado do mundo, da família e da igreja. Aprenda a amar, a respeitar e a servir. Se você estiver vivenciando abusos, querida mulher, busque ajuda e denuncie, ligando para o número 180. Você que é homem, entenda que você não tem um lugar de soberania em relação à mulher. Ou seja, você não vale mais do que a mulher. Deus criou homens e mulheres para serem parceiros, como co-herdeiros da mesma graça e atuantes da mesma missão. Aceite esse lindo projeto de Deus, de ser parceiro da sua mulher, no cuidado do mundo, no cuidado da igreja, no cuidado da família. Aprenda a amar, respeitar e servir. E você que é líder, pastor ou pastora, seja um servo de Deus, uma serva de Deus, para contribuir para a erradicação da violência contra a mulher. Infelizmente, muitos líderes na igreja apresentam óticas equivocadas e favorecem a violência contra a mulher de forma teologizada e mesmo espiritualizada, quando enfatizam especialmente a hierarquização, colocando um homem em posição superior à mulher. Se alguma mulher vier ao seu aconselhamento, confidenciando uma situação de violência, não diga apenas que deve orar e jejuar mais.
para que o milagre aconteça. Obviamente que não somos contra oração e jejum e cremos nos milagres, mas talvez ainda outras intervenções sejam necessárias também. Vamos orar agora juntos, querida e querido, onde você estiver. Escolha a posição que você quiser. Fique de olhos abertos ou fique de olhos fechados, mas conecte-se com Deus, que está contigo nesse momento, que está conosco aqui. Pai, obrigado que o Senhor fez a mulher para o homem e fez o homem para a mulher. Dois seres independentes, mas o Senhor gerou a interdependência para que juntos construamos uma vida de parceria. Obrigado pelo privilégio que temos de honrarmos agora as mulheres, de abençoarmos as mulheres, de trazermos uma palavra de consolo, de conforto e de desafio também aos homens, para que entendamos juntos, nós homens e mulheres, que a nossa vida é uma vida de parceria, de caminhada. Nós estamos casados. Casamento significa união de duas pessoas com vontades próprias que decidem interdepender e interrelacionar-se na parceria. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, abençoa os homens, abençoa as mulheres. Obrigado por essa linda data que exalta a mulher, que levanta essa reflexão para corrigirmos, quem sabe, um grande erro histórico. Ajuda-nos a continuarmos, Pai, incentivando esse tipo de reflexão. Amém.